Olá, meninos e meninas, vamos lá para mais uma videoaula. Agora, aulas 5 e 6 da situação de aprendizagem 2 do caderno Aprender Sempre, e a gente vai falar sobre experimentos aleatórios, espaço amostral e evento. Então, vamos ver a partir do exercício 1. Leia o conceito de experimentos, aleatório e não aleatório a seguir e responda a atividade. Há dois tipos de experimentos. Aleatório é aquele que, quando realizado sobre condições idênticas, não é possível prever a priori o resultado particular que irá ocorrer, e sim o conjunto de possíveis resultados. Não aleatório é aquele que, quando realizado sobre determinadas condições, é possível prever o resultado particular que irá acontecer. Classifique os seguintes experimentos em aleatórios e não aleatórios. Então vamos lá. Lançar uma moeda e observar a face voltada para cima. Essa situação, ela é aleatória ou não aleatória? Olha o exemplo que ele colocou aqui. O lançamento de uma moeda é aleatório. O lançamento de uma moeda é aleatório ou não aleatório? Um corpo colocado a 200 metros de altura e depois de solto cai por ação da gravidade. Isso é um evento aleatório ou não aleatório? Presta atenção nos exemplos. Item C. De uma urna contendo 10 bolas verdes e 8 bolas azuis, selecionar uma bola e observar sua cor. É aleatório ou não aleatório? Lançar um dado e observar o número de face voltado para cima. É aleatório ou não aleatório? Vamos lá para o exercício 2. Considerando um experimento aleatório, do lançamento de 2 dados, presta atenção que o próprio exercício vai te dando dicas. Lá no exercício 1, tinha para você responder se o lançamento de um dado era aleatório ou não. E aqui ele fala, considerando o experimento aleatório do lançamento de 2 dados. Então, você já tem a resposta do exercício anterior aqui, hein? Mas vamos continuar. Um azul e um verde. E da anotação dos resultados obtidos em cada lado, responda aos itens seguintes. Escreva todos os possíveis resultados desse experimento aleatório no espaço amostral. Então, o que ele quer que você faça aqui? Acompanha. Os dados têm 2 cores. Essas 2 cores é só para você diferenciar um dado do outro. Quais são as possíveis respostas? Presta atenção que ele pede para você colocar o azul e depois o verde. Então, aqui, pode ter saído um no azul, um no verde. Um. Pode ter saído um no azul, 2 no verde. 2. Pode ter saído 3 no azul, 3 no verde. 3. Aí ele vai falar, determine a quantidade de resultados possíveis, utilize o princípio multiplicativo. Então, dados azul, dado verde. No dado azul, eu tenho 6 possibilidades. No dado verde, eu tenho 6 possibilidades. Usando o princípio multiplicativo, eu sei quantas possibilidades são. Continuando. Uma moeda lançada 3 vezes. Observa-se a sequência de caras e coroas. Escreva os elementos de cada um dos eventos.
Então, primeiro aqui, a ocorrência de cara no primeiro lançamento. Então, eu vou lançar 3 vezes. Se eu tô falando que o primeiro lançamento é cara, eu tenho a opção aqui, cara. Segundo lançamento, cara ou coroa. Terceiro lançamento, cara, 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 coroa. Cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa. Perceba que eu estou fazendo o diagrama da árvore aqui. Só que eu restringi o primeiro lançamento à cara. Vamos continuar. B. A ocorrência de exatamente uma cara. Então, pode ocorrer cara no primeiro lançamento, então os outros 2 tem que ser coroa. Pode acontecer cara no segundo lançamento, pode acontecer cara no terceiro lançamento. É tudo interpretação. C. Ocorrência de todas as faces iguais. Então, faces iguais. Vai ser cara, 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 coroa, coroa, coroa. São só essas 2 opções. Ocorrência de, no mínimo, uma coroa. Esse é o mais complicado. No mínimo, uma coroa. Então, pode ser coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. Coroa, coroa, coroa. Porque é no mínimo. Mas não precisa efetivamente começar com coroa, pode começar com cara. Então pode ser cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa. Cara, cara, coroa. Você tem que conseguir escrever todas as possibilidades. Vamos ver se a gente escreveu todas as possibilidades mesmo, com uma coroa. Uma coroa na ponta, uma coroa no meio, uma coroa na outra ponta. 2 coroas, sendo as 2 na frente, as 2 atrás, as 2 nas pontas. E as 3 coroas. Então, escrevemos todas as possibilidades. Esse exercício é um exercício onde ele quer ver se você consegue interpretar e determinar quais são as possibilidades para aquela situação específica. Tudo bem? Próximo exercício. Durante a aula de matemática, o professor escreveu a seguinte situação. Uma urna contém 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Uma bolinha escolhida e é observado seu número. Considerando o espaço amostral, descreva os seguintes eventos. O número obtido é par. Então, o que eu vou escrever aqui? Se o número obtido é par, o conjunto A diz respeito aos números 2, 4, 6, 8, 10, até os 50. O número obtido é ímpar. Mesma coisa. Mas aqui eu já vou colocar o conjunto B, né? Quem é os ímpares? Vou deixar vocês terminarem. E o último, que é o mais legal e o mais difícil. Conjunto C, o número obtido é um número primo. Quem são os números primos? Dá uma pesquisada aí. Dica: começa com 2, 3, 5, 7 e assim vai. Tudo bem? Precisa
obrigatoriamente me colocar o último número antes do 50, tá? Que nem eu fiz aqui no primeiro exemplo. Eu coloquei o último número. Aqui eu tenho que colocar o último número e aqui eu tenho que colocar o último número. Eu não coloquei porque você tem que pesquisar. Próximo. O número obtido é maior do que 45. Então, vamos lá. Conjunto D. O número é maior do que 45. Então, pode ser 46, 47, 48, 49, 50. Mesma coisa. Tá bom? O número é múltiplo de 2 e 7. Vamos pensar em escrever quem é esse conjunto. O número é múltiplo de 5 ou 15. Vamos pensar quem é esse conjunto. Tudo bem? Você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz os primeiros lá. Último exercício dessa parte. O diretor de uma escola convidou 280 estudantes do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens numa cesta. Numa casa de 9 cômodos, desculpa. 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens escolhe um objeto e um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. O objeto foi escondido. Todos os estudantes decidem participar. A cada vez, um estudante sorteado dá sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo estudante não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do estudante estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum estudante acertará a resposta porque A e aí. Isso daqui me remete muito a um jogo de tabuleiro chamado Detetive. Houve um assassinato, uma pessoa em um cômodo com um objeto matou o personagem, que eu esqueci o nome do personagem. Eu sempre falava que era o Seu Mostarda. Mas vamos lá. Eu sei que são 5 objetos. Eu sei que são 6 personagens. E eu sei que são 9 cômodos. Princípio multiplicativo. Eu descubro quantas combinações possíveis tem. E são 280 estudantes. Então, eu consigo identificar qual das alternativas é correta. Mas presta atenção, porque há 10 estudantes a mais do que as possíveis respostas, 20 estudantes a mais do que as possíveis respostas, 119 estudantes a mais do que as possíveis respostas. Então, presta atenção na sua resposta aqui, tá bom? Ficamos aqui com mais uma videoaula. Bom estudo, seja protagonista do seu aprendizado. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais!